e depois fizemos um gol regular, né, polêmico. O mais importante é que a equipe, em momento algum, ela deixou de buscar. A equipe teve 60% de posse de bola. A equipe teve 26 finalizações, 12 em gol, algumas com grandes defesas do goleiro. A equipe teve entrada pelos lados do campo, teve entradas pela meia, teve situações por dentro, teve posse, teve envolvimento, teve marcação. O que ela não teve foi o gol cedo, né, que é próprio de uma situação de quem está jogando aqui no Beira-Rio, o tempo todo sob pressão, e que nós estamos rompendo essa pressão. Rompendo com um empate da maneira que foi contra o Criciúma, com um desempenho também importante, eu acho que muito parecido com o desempenho de hoje, e hoje novamente com um desempenho, sim, talvez não os gols, né? Mas o gol veio no final e nós vencemos. Mas, Guto, mesmo que o Inter tenha criado e tenha tido chances, você há de convir, eu não sei se concorda, que também teve tons dramáticos a partida pela forma que foi. Foi uma partida bem diferente, no mínimo. Talvez se não levantasse a bandeira, não sei se o gol. É só estou colocando isso porque... O que são tons dramáticos? Um gol aos 47 do segundo, de uma forma inédita. Ainda estava dentro do tempo. Bom, então tá. Dentro dessa ideia de que o Inter teve que forçar bastante... Só um detalhe. Da maneira que você está colocando, então, o jogo, como é que ficaria o jogo do Criciúma quando nós fizemos dentro do tempo normal um gol, também, gol legal, que o árbitro errou? Como é que ficaria a tua avaliação nisso? E nós vencemos aquela partida, então. Bom. Então, é só contra o Inter. A favor do Inter, não. A tua avaliação nunca é a favor do Inter, é só contra o Inter. Não é a minha avaliação. Não, é a avaliação que você está fazendo aí agora. É a avaliação que você está fazendo aí agora. Bom, então, vamos lá. Vou tentar formular a pergunta de novo. Vamos lá. Para você, então, não teve tom dramático. Então, para mim, teve. Tá? E para grande parte da torcida. Então, teve tom dramático. Em cima disso, eu te pergunto, você sai mais preocupado pela forma que o Inter venceu, mas você já disse que o Inter jogou muito bem e foi bem, ou sai mais aliviado pelos 3 pontos que conquistou? Eu saio sabendo que, da maneira que nós vencemos, isso traz uma força mental para o grupo de poder superar algumas situações que existem dentro do Beira-Rio, para que a gente possa, voltando a fazer partidas como nós fizemos hoje, os gols que nós tivemos de possibilidade durante a partida toda aconteçam mais cedo e tragam essa tranquilidade que, de repente, pode se tornar esse tom dramático que você colocou no final. Guto, muito tem se falado de que o Inter precisa aprender a jogar a Série B, precisa se acostumar a jogar a Série B. Hoje, mais uma vez, foi falado aqui pelo Roberto Melo. E o Roberto e a diretoria de futebol do Internacional está buscando reforços. Por exemplo, ele falou aqui hoje um centroavante para jogar mais na área, que é algo que falta para o Internacional. Na sua opinião, o que é esse saber jogar a Série B? Isso aí inclui uma mudança, quem sabe até no próprio estilo de jogo do Internacional? Saber jogar a Série B na busca do que o Inter busca, que é subir bem, que é buscar o título, né? É ter uma intensidade de jogo alta, impositiva durante o jogo todo, né? E quando eu falo intensidade, não é só ofensiva, mas também na retomada da bola. Tem que saber jogar e se adaptar a qualquer tipo de campo, porque nós não jogamos só em arenas com piso de qualidade. A Série B existe diferenciais em relação à Série A, na qualidade, no tipo de gramado, no tipo de estádio. Os estádios de Série B são mais abertos, com mais influência externa, com vários tipos de grama, que influencia na velocidade do jogo, que influencia no desgaste físico. E isso tudo nós temos que nos adaptar
adaptar de forma que nem sempre dá para jogar bonito. Nós temos que competir o tempo todo. Tem que ser uma equipe que tenha alto nível de competitividade para ter a bola e, à medida que tem a bola, tenha um jogo impositivo para conseguir os gols que vão levar às vitórias. E a beleza nem sempre vai ser a tônica. O que o Inter tem que ser é competitivo. Guto, na tua primeira resposta, tu disseste que o Internacional teve jogada pelos lados, teve infiltração, teve 26 finalizações, eu coloco mais uma estatística, 53 cruzamentos e pelo que você está dizendo, foi uma partidaça do Inter, um grande jogo do Internacional, pelo que tu disseste na primeira resposta. Eu te pergunto, se, na sua opinião, foi a melhor partida do Internacional desde que você chegou aqui, pelo que tu citaste na primeira resposta, eu também te pergunto do D'Alessandro, em que momento foi definido que o D'Alessandro começaria no banco de reservas hoje? À medida que a gente tem a estatística do Departamento de Fisiologia e, em cima do desgaste, que nível de condição ele teria para o jogo, o que traria um nível de risco ou não, e a nossa ideia era nem utilizar, mas à medida que se teve necessidade de tentar um passe mais qualificado no último terço do campo, à medida que o jogo foi terminando e que a gente precisava um cara mais especialista mais à frente, acabamos usando ele por, acho que 25 minutos, 30 minutos. Por isso que foi para dentro do campo. A nossa ideia era nem usar. Corremos risco. Em termos de atuação, à medida que os gols tivessem saído e nós tivemos finalizações para isso, talvez a gente tivesse um placar elástico e esse placar elástico pudesse estar dizendo que a nossa atuação teria sido muito boa. Se analisar, acho que tiveram várias defesas e nós tivemos vários lances que a bola teve muito próxima de ir para as redes. Guto, que garantias você tem de que o próximo jogo do Inter será um jogo bom? Porque o Inter vem oscilando e se essa oscilação acaba te trazendo uma pressão muito grande para seguir no comando. Eu não vejo. Vocês estão muito preocupados em colocar o meu trabalho em xeque. Acho que de todas as perguntas aqui, acho que 1, 2, 3 ou 4, sempre avaliando o meu trabalho, sempre colocando o meu trabalho em xeque. Eu não estou preocupado com o que vai acontecer na frente. A minha preocupação é com a qualidade e a busca de realizar o trabalho no Inter. Tá? E que os resultados comecem a acontecer. Porque dentro de campo eu vejo sim evolução, dentro de campo eu vejo a equipe buscando jogar com mais intensidade. As coisas não estão acontecendo nos gols, mas a equipe tem tido posse, tem tido defesa, tem tido chances de gol criadas. Né? O jogo que nós ficamos muito abaixo, dos últimos 4, foi o jogo do CRB. Esse, eu admito que nós ficamos muito abaixo dele, embora o primeiro tempo, por se jogar fora de casa, nas condições ainda que foram a partida, foi um jogo ruim, foi um jogo abaixo, mas ainda era um jogo, até a gente tomar o gol, dentro de um certo controle. Dentro de um certo controle. O segundo tempo, a gente caiu mais de produção. Esse jogo não. Esse jogo nós não desistimos, nós fomos até o fim, nós buscamos e a gente corre contra essa situação mental. À medida que a cabeça esteja mais leve, as coisas vão acontecer mais ao natural. Quanto à questão da certeza, eu não tenho a certeza nem se amanhã eu vou estar vivo. Como é que eu posso te dar certeza, ainda mais administrando pessoas? Agora, se busca o meu trabalho, busca que a gente tenha uma situação de equilíbrio, uma situação de regularidade. E é isso que eu acredito. Eu acredito no que eu vivo dia a dia dentro do vestiário e na situação de busca. E quando você começa a ultrapassar certos obstáculos, da maneira que nós estamos ultrapassando, da situação das coisas não acontecerem, e a gente briga até o fim, e no final a gente consegue um gol, a gente consegue outro gol, primeiro numa condição de empate, depois numa condição de vitória. Isso vai trazendo um alento, vai trazendo uma força mental, e é justamente nisso que começa a dar uma aliviada e haver um crescimento, tirando esse peso que o grupo carrega aqui dentro, principalmente do Beira-Rio.
Guto, na tua estreia, eu te perguntei se você perseguia rendimentos ou resultados, né? Nesses primeiros jogos você disse, olha, rendimento para ter resultados, dentro do teu nível de exigência como treinador. O que você acha que já atingiu? O que precisa atingir? Falta mais? atingir muito, falta atingir muito, está longe então, ainda. Eu vou te perguntar, então, o que falta atingir ainda? E uma palavrinha sobre o Camilo, que foi confirmado há pouco pelo Melo, por favor. Eu acho que a equipe primeiro precisa estar mais tranquila dentro da partida, né? Para poder ter o controle do jogo, para poder ter posse, para poder ter pressão, para poder ter infiltrações e conseguir concretizar as chances de gol que tem criado. Agora, não é porque é Série B que os jogos vão ser fáceis. Não é porque Série B e porque o Inter tem o status que tem a grandeza que tem, que nós vamos conseguir chegar a todos os jogos e golear. Vocês estão vendo o nível de dificuldade. À medida que o nível de confiança cresça, nós podemos fazer alguns resultados melhores. Mas à medida que a gente consiga ter uma sequência de vitórias. Nós estamos conseguindo vencer uma, não estamos conseguindo vencer a segunda. A briga é pela próxima vitória. E depois, conseguindo a próxima, a briga pela próxima, né? Para conseguir isso, nós precisamos rendimento, sim. Um rendimento parecido com o que nós tivemos lá contra o Ceará. Melhor. A busca de melhor, sempre a busca de melhoria. Então, eu acho que a gente tem conseguido elevar um pouco, mas ainda não o que o Inter, na sua grandeza, necessita. Agora, para se conseguir se chegar aonde a gente está, também, eu volto a falar, não é no estalar de dedos, não é na situação de treinos e conversas e vídeos ali, poucos treinos, conversas e vídeos. 2 semanas e depois jogos e correção em cima. É um meia que pisa muito dentro da área, que tem um poder de criação interessante, tem bola parada, tem bastante requisitos muito importantes que podem nos ajudar. Agora, qualquer outra situação, à medida que esteja 100% oficializado. Guto, você falou em concretizar chances a gol, chegou aqui na coletiva nos mostrando os números das finalizações de hoje. Eu queria que você falasse um pouquinho se você acha que é só mérito dos seus adversários a bola não entrar, ou se você reconhece uma falha técnica no teu time. Desculpe, eu não vou fazer essa pergunta para você, porque você é mulher e de repente não jogou. Mas a situação, de repente, de ter praticado um esporte, todo atleta sob pressão, ele tem a dificuldade de ter o foco no lance final. E ele trabalha contra a confiança dele também. De ele acertar para ter a confiança. Então eu ia fazer uma pergunta para você, se daqui a pouco você na condição, se você já jogou para perceber essa situação, né? Mas, de repente, eu consegui trazer a resposta mais para essa situação de canalizar dessa maneira. Então, o avanço no aspecto de confiança, ele é muito importante. Às vezes não é o treinamento só, porque o treinamento eles estão fazendo. É ter a possibilidade, daqui a pouco, também sob essa pressão, conseguir dar um chute e conseguir fazer com que a bola entre, e daqui a pouco faz novamente, né? Porque nós tivemos vários lances nessa situação. Por exemplo, o Edenilson chegou na frente do gol e na hora de concretizar a bola escapou um pouco. O Nico, que é um jogador bastante frio, hoje teve algumas oportunidades importantes e a bola dele não entrou. E é um jogador que sempre faz, né? E isso traz tranquilidade. Ele fez o gol logo no início e aí o gol estava impedido e foi bem anulado, né? Então, essa situação do fazer o gol cedo, essa situação, ela traz
um equilíbrio mental, assenta o jogador dentro de campo. Isso é muito importante, né? Então, às vezes, não é nem deficiência técnica, é mais essa pressão, é mais essa ansiedade que está atrapalhando o contexto. Guto, só para entender o critério que te levou a escolher hoje o Diego para ser o titular, já que no último jogo ele não foi nenhuma opção de substituição, entrou o Carlos, entrou o Cirino, entrou o Juan, hoje ele foi o titular. Qual foi a característica do adversário de hoje que considerasse para levar ele, para escolher ele? Também. O Diego havia entrado bem, ele e Juan, em todas as partidas, né? E o Juan teve uma virose de domingo para segunda, né? Quase não fica nem no banco, como o Sacha não ficou, né? Então, de todas as opções que a gente tinha, o mais pronto para o momento e com a característica que a gente queria, que era de força e velocidade, era ele. Então, por isso, dele entrar, e acho que ajudou. Guto, agora há pouco a gente conversava com o Melo e ele falava da busca do Inter por um centroavante clássico, um centroavante mais pesado, aquele homem de área mesmo. Eu queria saber de ti, que ganho técnico tu espera com um jogador desta característica no teu time? À medida que você tem um volume alto de bolas chegando dentro da área, quando você jogar principalmente contra equipes muito fechadas, o jogador de referência ele vai facilitar essa situação e vai estar presente para a finalização, né? Então, o jogador de força, muitas vezes você tem que ter um jogador de força para poder trazer a bola até o pivô e trabalhar as infiltrações, quando você não consegue as infiltrações com troca de posições, né? Então, existem muitas situações que o jogador de referência é importante. Se fosse um jogo de contra-ataque, logicamente, se o Inter jogasse de contra-ataque, aí os jogos mais fora de casa, principalmente, aí esse jogador de referência não seria tão importante. Mas da maneira que nós estamos enfrentando os adversários, essa característica de jogador é de suma importância.